Olá, este é o Orgulhoso Cast. Meu nome é Paulo Zan e hoje recebo a minha amiga Carolina Antunes, que é mestre em literatura pela UNEB e doutoranda em literatura e cultura pela Universidade Federal da Bahia, além de escritora, que em breve estará publicando seu primeiro livro de poesia. Então eu vou deixar na descrição do episódio as redes sociais de Carol também, para que vocês possam acompanhar essa trajetória dela na escrita, que está se iniciando agora com a publicação do seu primeiro livro. Para este episódio, o livro escolhido foi A Eternidade da Maçã, de Marcos Vinícius Rodrigues. Eu queria começar com uma pergunta que não está exatamente aqui no meu roteiro, mas é porque, e aí eu conto um pouco de uma história antes de chegar nessa pergunta para você. Sim. Talvez até porque eu saiba um pouco da sua resposta já. Que foi o seguinte: eu conheci Marcos Vinícius durante a pandemia. Estava em casa e vi, eu não lembro exatamente por quem, qual foi o intermédio, mas eu vi uma chamada para um curso que ia ter de escrita para jovens na Academia Baiana de Letras. E aí eu fui olhar se eu poderia, né, se eu me encaixava nessa classificação de jovens, autores e tal. E eu me inscrevi e comecei a participar do curso, que quem estava ministrando era Marcos Vinícius Rodrigues, que até então eu não fazia ideia de quem era. E fui descobrir que é um escritor, que ele é da academia e já publicou vários livros de contos. Supostamente livros de contos. É importante. Que é um ponto interessante aqui pra gente falar Sim. mais à frente sobre a Eternidade da Maçã. E as aulas com o Marcos foram maravilhosas. Ele levava contos pra gente ler, especificamente contos da Lígia Fagundes Telles, que ele adora, é o xodózinho dele, mas também contos dele mesmo, e a gente lia durante as aulas e tinha uma proposta, acho que é como a maioria das oficinas, tem uma proposta de escrita e aí no encontro seguinte você entrega o texto e lê durante a aula ali. Foi importante para mim, alguns desses contos que eu produzi nessa oficina entraram no meu primeiro livro de contos, Linha Tênue, e inclusive um dos contos tem um personagem chamado Marcos, que foi uma singela homenagem para ele, que nesse conto é um carpinteiro. Que interessante. E foi isso, foi assim que eu conheci Marcos Vinícius Rodrigues. Como é que você conheceu o Marcos Vinícius? Então, Marcos Vinícius eu conheci por meio de você, né? Através de você. Eu estava naquela saga, né? Pesquisando as coisas para tentar começar a escrever o meu livro. E aí você me sugeriu o livro dele, né? Eternidade da Maçã, porque traz uma temática que tem uma relação com aquilo que eu estou pretendendo escrever. E foi uma grata surpresa, né? Tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente lá no lançamento do seu livro, né? Do Linha Tênue, do Tapaças, perdão. E foi assim, fantástica para mim a surpresa, né? De conhecê-lo por meio da leitura do livro, que foi ótimo, assim, muito bom. Perfeito, já introduzimos Marcos nessa conversa. Sim. Espero que ele escute Tomara. e não se chateie com a gente, Não. com o que a gente vai dizer do livro dele. Mas eu começo dizendo que eu gostei muito, foi uma leitura que eu devorei, assim, eu devo ter lido em 2 dias e assim, porque os olhos já estavam ardendo e tinha que dormir, senão era de uma vez. Sim. Um conto, os contos, entre muitas aspas, os contos, eles terminam com uma coisa que te provoca a continuar a ler. Exatamente. Eu acho que em quesito de montagem do livro, ele já caprichou pra caramba. E é uma temática que me interessa muito e que é muito, me parece muito relevante da gente ler, continuar pensando Sim. sobre esse tema. Quando a gente fala sobre narrativas a respeito
da década de 60 e 70 no Brasil, golpe militar e tal, ditadura, raramente a gente vê uma história sobre a Bahia, ou sobre Sim. personagens que vivem na Bahia Sim. nesse período. E até para quem está escrevendo sobre isso é uma dificuldade de pesquisar, Exatamente. de encontrar textos que retratem, que construam uma imagem do que era a sociedade brasileira nesse período aqui. E o Marcos ele escolhe montar não numa ordem cronológica, mas numa ordem que constrói uma imagem, uma narrativa que provoca pensarmos como que a ditadura afeta as pessoas de modo diferente. Sim. Um dos personagens centrais aqui do livro, que ele vai aparecer em praticamente todos os contos, ele, em um momento, você vê ele como alguém que desapareceu, depois ele como um menino, uma criança, depois como um adulto, e passando por momentos, por situações que a gente pensa, cara, se eu tivesse no lugar desse cara, o que eu ia fazer? Né? O que seria da minha vida? Ou mesmo no lugar da família dele. Sim. Né? Que situação é essa? E o livro, ele constrói um arco que te faz uma pergunta enquanto leitor, que seria, vale a pena fazer a coisa errada para fazer a coisa certa? Eu acho que essa é a grande pergunta que o livro nos traz. É complexa essa pergunta, né? Vale a pena fazer a coisa errada para fazer uma... E é algo que perpassa todas as narrativas, né? Os contos. E principalmente, eu acho que é o principal dilema do personagem, né? Do personagem central das narrativas. Ele fica nesse eterno dilema. Será que vale a pena? Será que o que eu estou fazendo vale a pena? Será que passar por tudo isso vale a pena? Eu acho que é o dilema dele durante todas as narrativas, né? E a gente sabe que aquele período foi um período bem conturbado da história do nosso país, né? E é muito interessante você trazer essa questão da narrativa se passar na Bahia e em Salvador, porque as pessoas têm a tendência a achar que a ditadura só ficou naquele eixo ali, sudeste, né? Ou Rio, São Paulo. Mas esquece que a ditadura se estendeu pelo país inteiro. Então o Nordeste também estava inserido nesse contexto político. E que os artistas nordestinos Sim. talvez tiveram um grande papel de resistência. Exatamente, sim. Movimentos cenário importantes, né? A Tropicália, por exemplo, né? Foi um movimento de resistência artística de artistas nordestinos. Então, assim, realmente é um dilema que o personagem levanta em todos os contos, assim. Acho que já dei spoiler, né? Mais ou menos da coisa toda, mas é mais ou menos isso. Ele fica nesse dilema eterno, né? Será que vale a pena? E eu acho que o conto final é a chave pra gente talvez responder essa pergunta. Eu acho. Tá. E aí, chegando nessa questão, nessa pergunta que a gente já fez, eu trago uma discussão sobre o título do livro. Sim. Que não é que eu não goste do título, A Eternidade da Maçã, eu acho que faz sentido para o que é construído aqui. Até como que essa pergunta persiste nesse cenário. Mas eu sinto que tem uma coisa no final do primeiro conto ou do primeiro capítulo, Sim. chamemos como quisermos, a depender do que a gente lê, porque eu tenho a teoria de que esse é um romance diferente, não exatamente um livro de contos. Ele pode ser lido como um livro de contos extremamente coesos, mas também eu acho que pode ser lido como um romance com quebras, digamos assim, uma quebra temporal. Sim. Mas no final do primeiro texto, A Alma do Diabo, ele primeiro mexeu muito comigo. Eu estava tenso, o que vai acontecer aqui, já suspeitando o que ia acontecer, mas ele não te responde. Ele te coloca num limbo, digamos assim, até o final do livro. Aí você vai ter, não que ele dê uma resposta, mas ele te induz a tomar uma decisão a partir dessa pergunta, né? Vale a pena fazer a coisa errada para fazer a coisa certa? E isso ressoa na sua cabeça e você lembra de tudo que aconteceu, de tudo que principalmente a personagem que no primeiro conto aqui aparece como uma enfermeira, tudo que ela passou
tudo que ela tentou fazer para descobrir algo sobre alguém, Sim. para não entrar em muitos detalhes Sim, também. não vamos dar spoiler. E, digamos assim, como que essa personagem ela forjou o seu caráter. Ela foi levada a situações limite onde ela tinha que tomar uma decisão. E ela tomou. Sim. Eu acho que essa é a interpretação que nos é induzida. Ela tomou uma decisão. Sim. E essa decisão impacta muito e coloca essa pergunta na cabeça do leitor. Você seria capaz de fazer a mesma coisa? De fazer, digamos, fazer a coisa errada para fazer a coisa certa? E é um dilema que é um lema que o próprio personagem do general, eu acho que é um general, não sei exatamente, um major, que o major fala, né? Às vezes é preciso fazer a coisa errada para fazer a coisa certa. E ele está falando isso no sentido de que ele, enquanto um oficial, no contexto da ditadura, ele teve que tomar decisões também e ele escolheu fazer a coisa errada porque supostamente era por um bem maior. Sim. Era pelo bem da nação, era pela liberdade do país, E é interessante a gente estar gravando esse episódio agora num cenário que na América Latina a gente vem enfrentando situações de novo de problemas dentro da democracia, Sim. né? O caso da Argentina é muito estranho, porque está tendo uma crise econômica absurda, mas tem um outro caso onde um sujeito está mandando prender as pessoas na rua, assim, a Deus dará, né? Só por estar na rua. E teve aí as manchetes, né? O cara foi eleito com 80% dos votos. Mas que votos são esses? Ele está ameaçando as pessoas, ele está prendendo as pessoas na rua se não votarem nele. Então a América Latina está enfrentando, não é que superou a década de 60 e 70, não. E até o Brasil recentemente passou por uma reviravolta onde a gente teve um cenário que beirou a ditadura de novo, né? Que beirou no sentido de que as pessoas literalmente estavam na rua pedindo intervenção militar, né? Então esse livro ele provoca a gente a pensar o que era o Brasil e o que é agora. Eu acho que ele é muito importante nesse sentido. E aí voltando para a questão que o personagem nos traz, eu acho que o título do livro ele poderia ser exatamente as últimas 5 palavras, digamos assim, né? E 5, 6 palavras do final do primeiro conto. Que é, no fim de tudo, nada. Assim, o título realmente me chamou a atenção e eu confesso, né, que fiquei na leitura procurando um sentido para esse título especificamente. Tem um dos contos que meio que dá um norte pra gente, né, porque a escolha desse título talvez... Mas eu consigo ver aí uma relação filosófica, talvez, não sei, do título com os contos, né, com a narrativa que ele constrói. Contos ou romance, que a gente fica ali naquela linha tênue entre os dois. Mas eu concordo com você, eu acho que talvez essa última frasezinha desse primeiro conto daria um excelente título, né, e faria todo sentido para o que foi construído aí nas narrativas. E retomando uma coisa que você disse, né, sobre o que a gente está passando aqui na América Latina, o que a gente passou no nosso contexto político aqui, e eu acho que isso é uma coisa que essa leitura nos faz refletir, é que talvez essa ditadura militar, esse contexto político, ele não teve um ponto final, assim, né, como determinadas situações, como o Holocausto na Alemanha, por exemplo. Então, assim, por não ter tido um ponto final, né, de vez em quando a gente evoca essa coisa, né, esse cenário, e até tentar dar outros nomes para ele, ou atenuar essa questão, e por conta disso a gente vê coisas parecidas acontecendo, né, ao nosso redor, e aconteceu no próprio Brasil, né, recentemente. E eu acho que o livro nos traz também essa reflexão, né, de que é algo que está no passado, mas é algo que também está no presente, né, está presente ainda. Então, eu acho que a leitura também nos coloca para pensar e para refletir sobre isso. Na minha pesquisa, eu trabalho com uma obra que trata também das marcas da ditadura militar no Brasil por um outro viés, né? Um viés mais escondido até, talvez,
O que certas coisas podem provocar com a linguagem, podem fazer com o pensamento das pessoas, pode produzir um efeito para quem vivenciou aquilo tudo. Então, o livro que eu estudo, ele trabalha da perspectiva de um guerrilheiro que lutou contra as forças militares dentro da floresta, né? E aqui tem, claro, uma certa aproximação com isso em alguma medida, quando o personagem se vê obrigado a fugir daquilo, daquela situação em que ele se mete, digamos assim, mas mesmo assim não adianta. Tem um conto que ele é chocante. Quando você acha que o personagem ele chegou num lugar de tranquilidade, aí de repente não. Você vai acordar no meio da noite com alguém tentando tirar a sua vida. Exatamente. Não tem é como se dissesse não tem sossego. Enquanto não houver uma mudança na sociedade, no estado geral das coisas, os indivíduos que resistem, eles vão ser perseguidos. Exatamente. E o livro ele nos lança para mostrar que essa pessoa ela não necessariamente é melhor que as outras, porque ele também faz coisas erradas, mas que ele faz por conta de um cenário geral que ele não vai ter como lidar. E aí ele se vê obrigado a fugir e desaparecer, digamos assim, deixando para trás pessoas com a ânsia, com a vontade de saber o que aconteceu com ele, com vontade de resolver, de botar um ponto final nessa coisa, que talvez representando aqui as várias famílias que não puderam nem enterrar os corpos dos seus familiares, porque simplesmente a ditadura apagou a história dessas pessoas que foram torturadas e desaparecidas forçosamente, digamos assim. Acho que ele provoca essa tensão na gente olhar para o nosso passado e tentar não repeti-lo. O que é uma urgência para a gente, porque parece que às vezes o Brasil vai se encaminhando para uma curva assim que você fala, pô, a gente vai voltar para esse ponto de novo, a gente não superou isso aqui, a gente parece que tinha avançado tanto enquanto sociedade, mas a gente deu um passo atrás. Por isso que livros como esse, Eternidade da Maçã, são tão importantes ainda no nosso tempo. Sim. E é aquela coisa, né? Para mim, por exemplo, que tive um familiar que viveu nesse período, o livro movimentou várias coisas aqui dentro de mim, né? Meu pai viveu esse período de forma ativa, digamos assim, né? Ele já era um homem de 20 e poucos anos nessa época, funcionário público, artista, então eu imagino tudo que ele vivenciou nesse período, né? Essa perseguição política e tudo mais. Certamente ele teve amigos que desapareceram ou conhecidos ali, então durante a leitura isso me movimentou muito emocionalmente também, né? Até porque é um texto que se passa em Salvador, então vai evocar na gente lembranças ainda que a gente não tenha vivido o período. Mas por ter alguém que viveu e que contava as histórias, isso meio que mobilizou emocionalmente, né? E tem um fator de que a gente passa pelos lugares que são cenário aqui do livro. Exatamente. Tem um que me marcou muito, que eu vou ler o trecho aqui, e aí a gente pode conversar um pouco sobre. Diz assim: ele se voltou para a praça, girou os olhos pela imensidão vazia, sentiu uma urgência de ir embora. Precisava fugir dali. Começou a subir novamente para a rua Chile. Um passo rápido e controlado, para não parecer que corria. Em instantes, estava em frente à loja da Mastor. Venceu rápido a Duas Américas, o Palácio, e quase chegava à Praça do Elevador, quando teve coragem de olhar para trás. A rua estava absolutamente deserta. Deserta demais, ele pensou. Apenas um carro lá embaixo subia para a Rua da Ajuda. Seu coração disparou. Era um Fusca verde. Nossa. O Fusca verde aqui, ele é um elemento, um símbolo, digamos assim, de que é alguém que está ali te vigiando, te espreitando, e a atenção que tem nesse conto, que se não me engano é uma tarde de Natal, deixa eu ver o título, é Sob o Sol Quente de uma Tarde de Natal, que o personagem ele tá meio que foragido, e aí ele resolve se encontrar com uma pessoa na praça ali da Praça Castro Alves, né, o nome,
perto da Rua Chile, A cruz caída ali. aquela região ali. Sim. E aí, a gente já sabe que o Fusca Verde ele tem um significado aqui dentro da trama, que é justamente de espiões que estão ali à espreita para investigar as pessoas suspeitas, com atitudes suspeitas e coisas do tipo. Principalmente guerrilheiros e jovens que Inseridos em questões políticas. em lutas sociais assim. que sofriam desse tipo de perseguição. E aí, por ser uma tarde de Natal, que as pessoas estavam todas em casa com suas famílias, e aí ele resolve se encontrar com uma pessoa que ele não via há muito tempo. E aí você já fica naquela suspeita, porra, será que é uma emboscada para ele e tal? Sim. Aí tudo se passa, parece que não vai acontecer nada, e aí quando ele tá saindo, é gerada essa tensão. E o que eu acho magnífico da escrita de Marcos é que ele dá esses indícios. Ele diz, era um Fusca verde. E acaba Sim. o conto. Ele não precisa dizer o que aconteceu, porque você já sabe, você tem os significados desses significantes que aparecem Isso. ali. Você tem um referencial ali dentro da... Mas é muito visual essa coisa, Sim. né? Você vê ele passando pela Rua Chile, passando em frente às lojas e tal, chegando perto da Praça do Elevador. E aí, ainda nervoso, olhando para trás, tudo muito deserto, e você já sabe que é uma região que, sim, mesmo hoje em dia, é um lugar extremamente deserto em alguns momentos. Então, a tensão está toda criada e você é levado a concluir o que vai acontecer com esse personagem. Eu acho sensacional como que o Marcos constrói essa narrativa. E o fato de ser fragmentado ainda tem toda essa questão, né? Porque ele vai e volta no tempo. Tem um outro conto que se passa quando o menino é uma criança ainda, né? O personagem aqui, ele é uma criança. Eu acho que é a Flor e a Estrela. Sim. E aí num dia muito estranho também, que ele tinha que voltar para casa, mas ele resolve fazer uma outra coisa. E ele se vê numa situação muito estranha, muito perigosa. Ele vê os tanques passando na rua e tal, e você fica com aquela apreensão de que, porra, alguma coisa vai acontecer com esse menino, vão fazer alguma lascar coisa com ele. Vai dar errado, gente. É sensacional como que ele constrói essa narrativa. E assim, eu gosto muito desse conto especificamente pelas simbologias que ele evoca, né? Eu não quero dar spoiler, mas tem uma em específico que é muito legal, que é a questão da flor, né? Que aparece ali. E essa relação da flor com o tanque, com todo aquele contexto, eu acho legal que ele consegue nos localizar historicamente, mesmo que você não veja a data, né? Porque ele coloca as datas aqui do ladinho. Você consegue identificar o momento histórico só pela construção narrativa ali, dos símbolos que aparecem. Então, ele localiza a gente historicamente por meio da própria narrativa. É incrível isso, porque esse conto especificamente, ele se passa em 64. Isso. Então você está vendo você está descobrindo então que aquele jovem que você já viu no outro conto lá na frente, ele passou a adolescência dele toda num contexto extremamente opressor. Exatamente. De ditadura militar mesmo, com tanques na rua, com as pessoas sendo perseguidas, desaparecendo e tal. Então, digamos que a época da formação de caráter dele foi propícia para justamente o contrário daquilo que ele é. Então ele teve que resistir, ele teve que enfrentar algumas coisas para poder ser aquele sujeito que ele se torna no contexto em que ele vive, né? Sim. É muito interessante a forma como a gente percebe o amadurecimento do personagem no decorrer das tramas, né? Justamente isso que você falou. Ele era um menino que, tecnicamente, ele não se interessava por essas questões. Para ele era algo que não era relevante e ele é praticamente empurrado para isso, né? Por conta do contexto. Ele passa toda a adolescência e idade adulta num contexto de opressão imenso, assim. Então ele é obrigado a isso. Ele é obrigado a sentar, pensar sobre isso e tinha duas opções. Ou não fazer nada ou tentar fazer alguma coisa, né? E aí ele passou todas as narrativas tentando fazer alguma coisa. Isso me toca muito. Eu estava até conversando com uma amiga minha esses dias, falando sobre o esforço que a gente faz para nadar contra a corrente. Exatamente. Porque isso a gente falando sobre como que através da leitura a gente resiste a uma tendência social, que eu não estou julgando ninguém, me colocando no lugar de ser melhor ou pior do que ninguém, mas é dizendo que é muito fácil a gente não ler,
Sim. As pessoas vivem, as pessoas sobrevivem sem Sem ler ler. nada. Exatamente. Só que a gente escolhe ler. E ler dá trabalho, não é fácil. A E é gente perigoso. tem que dedicar um tempo, tem Sim. que realmente concentrar, o que hoje em dia parece ser cada vez mais difícil, porque você entra na rede social e quando você vê, você já passou 2, 3 horas ali sem fazer absolutamente nada, só passando, rolando a barra das coisas que vão aparecendo ali, ou passando Sim. um vídeo, e daqui a pouco o dia acabou e você não leu nada. Não fez É nada. uma coisa muito fácil de viver sem literatura. Só que a literatura ela encontra brechas, ela vai entrando nas nossas vidas e para quem aceita, para quem decide nadar contra a corrente, parece que ela traz uma camada a mais de significado para a vida, né? Sim. Então, quando eu leio literatura, quando eu leio um livro como A Eternidade da Maçã e me emociono muito na leitura, não é simplesmente pelo que acontece ou pela forma como acontece, mas porque isso também traz uma camada a mais de significado para a minha própria vida. Exatamente. Como que, independente do conteúdo da história que está sendo contada ali, isso tocasse em uma faceta da vida humana que muitas vezes a gente não vai dar conta só vivendo de pensar naquilo. Sim. E é claro, eu penso que outras camadas culturais, como a música, exerce também esse papel, o teatro, o cinema, as novelas. O Brasil é um país que produz muitas novelas, eu não teria como não falar das novelas. E, inclusive agora, nesse momento, a Rede Globo não está patrocinando esse episódio, Ainda. mas fique aí a dica, Dona Exatamente. Globo, pode entrar em contato pra gente fazer essa publi aí. Importante. Mas está passando uma novela maravilhosa, um remake da novela Renascer. Sim. E traz temas que fogem do cotidiano, digamos assim. Que eles estão no cotidiano, mas que eles são imperceptíveis muitas vezes. E mexe com a questão de religiosidade, mexe com a questão de terras, a ganância. Sim. Temas que são essenciais para a gente pensar na construção do ser humano e que a literatura vem lidando com eles há séculos, né? Há milênios, para não ficarmos restritos aos séculos. Então, voltando a essa questão, né, de nadar contra a corrente, eu acho que a urgência de ler alguns livros hoje é justamente essa. Um ato de resistir. Então, esse episódio também funciona como um convite para você que está nos ouvindo e que não leu ainda A Eternidade da Maçã, procure ler. Por favor. Não é só uma história. Eu acho que é parte da formação de entendimento sobre o que é humano. E Exatamente. se você tem interesse nisso, é muito importante estar buscando por esse tipo de leitura. Eu acho que você tocou em um ponto que é essencial, né, nessa leitura, que é justamente trazer essa dimensão humana. Porque quando a gente se debruça, principalmente sobre temas históricos, né, a gente tende a ter uma visão mais panorâmica da coisa, né? Todo um contexto histórico, óbvio que tem os personagens ali envolvidos, mas essa dimensão mais humana, que mexe talvez com os sentimentos e com outras questões, eu acho que a literatura consegue fazer isso de forma muito mais objetiva, talvez. E esse livro, especificamente, ele traz essa dimensão humana, né? Aquela pessoa que está passando por aquela situação dentro daquele contexto político complexo. O que é que se passava na cabeça dessa pessoa? Que sentimentos ela tinha ali em relação àquilo tudo? Óbvio que é um personagem ali, mas a gente pode imaginar, a partir desse personagem, o que se passava talvez com outras pessoas que estiveram inseridos nesse contexto, talvez em contextos ainda mais complexos do que o que ele estava inserido. Então essa dimensão humana, eu acho que a literatura consegue fazer de forma fantástica, né? Talvez a gente não encontre isso nos livros de história, nos compêndios de história, quando a gente se debruça para estudar sobre esse período, especificamente, ou sobre qualquer outro período. A gente vai ter um panorama geral ali, né? Ele vai falar de forma muito técnica sobre aquilo. Mas a dimensão humana que a literatura traz, eu acho que só ela consegue. Eu acho que até no próprio fator história, né? Contar uma história. Sim. Parece que é uma necessidade nossa. Quando a gente não sabia falar, o ser humano não sabia falar, ele rabiscava as paredes de uma caverna, mas precisava registrar uma história. Tinha que contar alguma coisa. Exatamente.
para poder viver. Quando a fala se desenvolveu, acendiam-se fogueiras e as pessoas ficavam em volta, imaginando Sim. possibilidades, contando histórias e criando narrativas. E isso foi ganhando outras formas ao longo dos anos e formas cada vez mais elaboradas vão surgindo, mas o livro, de quando ele surgiu, ele resiste. A literatura Exatamente. resiste, né? Não Sim. só no formato livro, que eu digo, mas a história, o fator contar história. Como eu citei da novela, a novela faz tanto sucesso porque, gente, a gente é curioso. Sim. A gente gosta de ver uma história sendo bem contada. Exatamente. Né? O jogo de futebol, que é uma coisa que eu adoro, por exemplo. Eu acho que tem esse elemento de uma história que está sendo contada. Eu sei que muita gente gosta de frequentar estádio e aí tem um outro fator, mas eu vejo muitos jogos pela TV e eu gosto dessa coisa do narrador que está ali contando uma história. Qual o nome? Narrador. Né? Um narrador uma... do jogo de futebol que está ali contando uma história. E eu acho que isso é parte da nossa essência humana, digamos assim, ou da nossa natureza humana, melhor dizendo. E eu também, como um contador de histórias, me sinto muito provocado e muito feliz quando eu leio uma história que me levanta questões. Eu acho que o livro A Eternidade da Maçã, mais que tudo, ele faz isso. Sim. Ele joga umas questões tão difíceis da gente responder, de ter uma resposta pronta, que a gente não tem. A gente se abisma, fica chocado, fica assim, imaginando como é que agiria diante daquela situação. E aquilo, retomando aquela pergunta que eu fiz lá no início, e ela persiste ao longo do livro, né? Vale a pena fazer a coisa errada para fazer a coisa certa? Eu acho que essa pergunta ela fica ressoando mesmo muito tempo depois de você ter lido A Eternidade da Maçã. Isso é uma pergunta difícil de responder, né? Eu realmente fiquei assim, por alguns dias depois da leitura, pensando sobre isso. O que será que eu faria no lugar desses personagens? Será que eu tomaria essa atitude? Será que eu não tomaria? Como é que eu agiria, né? Estando ali naquele lugar. E isso é muito legal, porque a gente consegue se identificar com os personagens nesse nível, de tentar imaginar o que nós faríamos estando no lugar deles, né? Isso é muito bom, e isso é total mérito do escritor, né? Que ele conseguiu construir personagens tão complexos e ao ponto de nós nos identificarmos com eles e nos perguntarmos o que faríamos no lugar deles se estivéssemos ali naquele lugar. Carol, então, falando em Marcos Vinícius Rodrigues, o que ler depois de Marcos Vinícius Rodrigues? Caramba, pergunta complicada, viu? E assim, como é um tema que eu gosto muito, né? Eu gosto muito de ler sobre a ditadura militar, ficou difícil agora, depois dessa leitura. Porque assim, me mobilizou muito a leitura. E eu acho que eu não sei se vou encontrar algo parecido com isso, assim, próximo dessa sensibilidade que ele trouxe, dessa construção narrativa. Uma coisa que me chamou muito a atenção no livro são os diálogos, né? Os diálogos muito bem construídos e que são diálogos que poderiam acontecer assim, sabe? Eu acho que alguns escritores têm essa dificuldade de construção de diálogos, né? De torná-los palpáveis e naturais. Parece que algumas pessoas têm uma tendência de querer colocar algo muito importante no diálogo. Isso, uma coisa assim muito... Nossa! Mas é interessante quando o diálogo ele é só uma banalidade. É um diálogo. Quem faz muito isso no cinema é o Tarantino. Os diálogos que tem nada com nada. Tem nada com nada. Tem umas coisas assim, tipo, Tarantino. Mas assim, o Marcos ele conseguiu trazer essa dimensão regional, né? A gente consegue identificar ali as marcas do próprio sotaque baiano, soteropolitano e coisas assim. Isso pra mim foi fantástico. Então realmente vai ser difícil encontrar algo parecido com isso. Mas não fuja da pergunta. O que ler depois? Nossa. O que ler depois de Marcos Vinícius Rodrigues? Não sei, sabe? Eu fiz algumas leituras, né, recentemente. Não relacionado com o tema da ditadura especificamente. Mas eu quis fazer leitura de mulheres, assim, né? Eu tinha, nas minhas listas... Eu trazia poucas mulheres, lia poucas mulheres e decidi ler mulheres. E assim, teve uma leitura especificamente que me impressionou, assim. Foi uma grata surpresa, que foi a Inclusa, né? Da Júlia Lopes de Almeida. Isso, da Júlia Lopes de Almeida. Foi uma leitura, assim, surpreendente. Achei muito, muito boa, assim. É uma leitura mais leve, digamos assim, depois do impacto que Marcos causou na gente. É uma leitura mais tranquila, talvez mais leve, mas ao mesmo tempo também muito interessante. E que mostra também um recorte
da sociedade brasileira. Eu acho que a literatura, para mim que gosto muito de história, por exemplo, tem essa capacidade, né, de fazer um recorte de determinado período histórico, de determinadas características da sociedade e nos dá essa dimensão, né, do que era o Brasil nesse período. Então, assim, o livro também traz esse recorte de um período específico, né, a partir daquela narrativa, daqueles personagens, mostrando a dimensão humana daqueles personagens e todo um contexto ali, né, histórico, social. Isso é muito interessante. Então, quem quiser aí se aventurar numa leitura, mas leiam Marcos Vinícius, tá? É uma leitura que eu recomendo muito. Foi uma grata surpresa. Perfeito. Você tem mais alguma coisa para dizer? Não, só retomarem a campanha, leiam o livro Eternidade da Maçã, tá? É uma leitura maravilhosa e leiam literatura, gente. É isso. É isso, Carol. Muito obrigado. Eu deixo a questão aí ressoando para os ouvintes. Vale a pena fazer a coisa errada para fazer a coisa certa.